Haroldo, eu acho que já teve várias modificações ao longo desses anos, né? Mas eu acho que a essência é a mesma, né? Sou daqui, sou de São Gabriel, tenho o maior carinho, o maior orgulho de dizer que sou daqui. Sou bem bairrista. A gente costuma chamar aqui em São Gabriel, na capital do mundo, e para mim realmente é a capital do mundo. Eu hoje vivo essa rotina, hoje não, já há alguns anos vivendo essa rotina de Porto Alegre e São Gabriel. Boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio do Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. E esse é o episódio número 3. Ao meu lado tenho Giancarlo Bina, meu médico, meu colega, endocrinologista, host do podcast. Boa noite, Bina. Boa noite, Romeu. Prazer mais uma vez estar aqui contigo. Uma noite ímpar, né? Para nós aqui, porque estamos ao vivo pela primeira vez. Pela primeira vez, em live no Instagram. Quem puder e que estiver assistindo, nos ajude a compartilhar essa live para que a gente tenha maior alcance e leve informação de qualidade a várias pessoas. Nessa noite aqui, Bina, eu tenho um prazer enorme de apresentar o nosso convidado, que veio especialmente de Porto Alegre, no meio desse caos que a gente está vivendo, andou mais de 1.000 quilômetros para estar sentado aqui na nossa bancada, aqui na nossa mesa, para compartilhar histórias incríveis, uma pessoa que tem um coração enorme e que eu sou fã de carteirinha. Quero apresentar não, porque ele é uma celebridade, Dr. Haroldo Júnior. Boa noite, Haroldo, seja muito bem-vindo, esse espaço é todo teu. Boa noite, obrigado pelo convite, Bina, Romeu. Muito feliz, muito lisonjeado pelo convite, né? E por toda essa apresentação aí. É uma celebridade, tá bom aí? Haroldo, a gente está muito feliz também de poder te receber aqui. Esse canal é um canal extremamente democrático. A gente, embora seja muito ligado com a questão da saúde, desde que a gente conversou a primeira vez, a gente abriu espaço para que todos os tipos de assunto possam passar por aqui, né? Sem filtros. E, sem filtros. O podcast tem essa liberdade, né? E hoje, mais ainda, a gente poder estar ao vivo contigo, que é uma pessoa extremamente conhecida, que faz um trabalho sério, que faz um trabalho dedicado, que é filho da terra e que lançou voos maravilhosos. Isso também, né, Romeu, serve de exemplo para muitos jovens que estão aqui na nossa cidade e que daqui a pouco pensam em ter uma carreira tal qual a do Haroldo. E que é um empreendedor, né? E aí, em todos os sentidos. A gente vai estar para mostrar um pouquinho dessa figura, Haroldo Júnior, desde a sua infância até os momentos atuais e também o que ele espera no futuro. Exatamente. Haroldo, queria te perguntar, então para quem ainda não te acompanha, não conhece direito a tua história, quem é o Haroldo Júnior? Quem é o Haroldo? Difícil, né? Haroldo, eu acho que já teve várias modificações ao longo desses anos, né? Mas eu acho que a essência é a mesma, né? Sou daqui, sou de São Gabriel, tenho o maior carinho, o maior orgulho de dizer que sou daqui. Sou bem bairrista. A gente costuma chamar aqui em São Gabriel, na capital do mundo, e para mim realmente é a capital do mundo. Eu hoje vivo essa rotina, hoje não, já há alguns anos vivendo essa rotina de Porto Alegre e São Gabriel, mas eu falo que eu achei ao longo desses anos, experimentando, né? Porque tudo foi muito novo para mim também, construir essa rotina, essa carreira foi sem muito embasamento, né? Foi no instinto ali. E ao longo dos anos eu consegui descobrir assim, a minha dose certa de capital e de interior. Né? Eu tenho alguns dias no interior, alguns dias na capital. Quando eu estou cansado da capital, quando estou esgotado, é os dias de vir para o interior. A interior também, às vezes, a gente cansa, né? A gente está num ritmo acelerado, assim, a gente também tem a nostalgia do interior nos cansa, daí é a hora de voltar para a capital. Então eu achei a minha dose certa entre essa dinâmica aí de Porto Alegre e São Gabriel, mas eu falo que aqui é o meu eu, assim, é o meu encontro com tudo que é meu, com tudo que é de verdade. Então por isso que eu gosto tanto, priorizo tanto. Logo que eu comecei a fazer essa rotina aí dupla de viajar, muita gente falava, paciente perguntava, vai acabar indo embora. E eu sempre dizia, garantia, não vou. Eu, pelo menos uma semana no mês, eu estou aqui, venho cumprindo isso e vou cumprir até quando der, né? Até quando aguentar, quando tiver disponibilidade de ir e voltar. Claro.
vou permanecer por muito tempo nessa rotina de vida. Então, o Haroldo é daqui, de São Gabriel. Filho da terra. Filho da terra, né? Filho de um pai comerciante daqui de São Gabriel. Meu pai foi uma figura conhecida também, principalmente para o Muito pessoal. querido, ele foi meu paciente, eu Isso aí. operei teu pai, né? Isso Lembro aí. disso? Lembro. Depois eu cheguei a vê-lo quando ele estava internado na UTI Isso aí, Covid, né? eu te liguei muitas vezes. Falamos algumas vezes, né? Liguei muitas vezes para saber as informações dele. Mas meu pai foi muito conhecido no ramo assim do pessoal do interior e comerciante desde sempre. Nasci atrás de um balcão de uma agropecuária, né? Me criei atrás do balcão da agropecuária. Então, quando quando me chamam para falar, quando me perguntam, falam alguma coisa de empreendedorismo, de onde vem o empreendedorismo? Eu acho que vem daí, filho de comerciante, a vida inteira vendo ali a negociação acontecer, né? Então, eu acho que o que aprendi a desenvolver o lado mais empreendedor por causa disso. Estudei em Santa Maria, fiz odontologia, né? Foi um processo comecei bem cedo, entrei bem cedo na faculdade, tinha 17 anos, o que é muito cedo hoje com a Gui, com a minha filha, né? Vai fazer 13. Eu penso assim, tá doido, que daqui a 4 anos vai estar Na faculdade. vai estar na faculdade, né? Mas eram outros tempos também, né? Mas comecei muito cedo e me formei muito cedo. E aí veio um aglomerado de coisas acontecendo desde o dia que eu me formei. Uma mistura de sorte, de instinto, de Deus. Sou uma pessoa que acredito muito em Deus. Eu acho que sempre foi Deus que me norteou, assim. E comecei a fazer minha carreira completamente diferente do que eu imaginava. Desde os primeiros meses ali, eu fiz a graduação pensando numa maneira de como seria minha carreira. E aí, logo nos primeiros dias pós-formado, deu tudo errado. Tudo que eu tinha planejado deu errado. E esses planos errados levaram a milhares de planos certos, né? E de escolhas que foram surgindo a partir disso tudo. É o efeito borboleta da vida, né? Eu já passei por isso também, tanto que hoje eu tô aqui em São Gabriel. Eu já te contei essa história superficialmente, Sim. né? A gente vai, assim, fechando portas na vida eventualmente e outras vão se abrindo, né? É bem clichê isso, mas é verdade, né? Fecha uma porta, abre duas janelas. Duas janelas, né? E acho que é para todo mundo, para todas as pessoas isso acontece. Acho que a grande diferença não está na quantidade de janelas que são abertas ou de portas que são fechadas, mas está na percepção que cada um tem, né? De perceber, de notar e ver, às vezes, de uma dificuldade, uma oportunidade e ir atrás disso, levar isso a sério, né? E encarar da melhor forma possível. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que já escutei há alguns anos e sempre falo: os planos que deram errado, muito obrigado. Exatamente. Muito boa essa frase. Precisou algumas coisas dar errado para outras darem certo, né? Às vezes a gente planeja, a gente tem a audácia de planejar e achar que vai saber no futuro e não é assim, né? Claro. Haroldo, tu é um dos pioneiros, não só no estado, mas no Brasil, a desenvolver harmonização facial no meio da odontologia, né? Isso. Eu me lembro que quando eu cheguei em São Gabriel em 2016, eu vim aqui, comecei a trabalhar em 2016 aqui. Em 2017 eu tomei um café contigo lá na Santé, que me convidou inclusive para atender lá, só que naquela época eu estava vindo uma vez a cada 15 dias e aí não compensava muito para mim. Tu lembra dessa conversa? Lembro, sim. E tu estava assim, já se especializando exatamente só nisso, fazer só isso, né? E hoje tu é uma figura não só nacionalmente conhecida, mas internacionalmente conhecida, com todo o teu mérito, né, nesta área. A gente queria saber um pouco de ti, assim, como é que foi ser pioneiro numa coisa que até então não era de conhecimento pleno dos dentistas, e como foi empreender dentro da saúde, né? Tu hoje tens um instituto que presta serviços de educação para dentistas e médicos também, né? Continuada, né? Com cursos, enfim, gostaria que tu falasse um pouco disso, como foi ser pioneiro nessa área, uma área que até então os dentistas não dominavam tanto e que nem era um campo tão forte de atuação da odontologia, e como foi empreender na saúde. Como é que foi essa tua história, assim, de empreendedorismo e assim, de dar um passo que os outros até então não tinham dado? Sabe, Romeu, que hoje, com a vivência que a gente vai tendo, que vai passando muita gente, justamente por trabalhar na área de educação, né, passa muito
muitos profissionais, assim, por mim. Profissionais que recém-formaram, que têm dias de formado, profissionais que têm 20, 30 anos de carreira e que chegam até mim para fazer curso e tudo mais. Então, eu conheço bastante gente, passou bastante gente pelo Instituto. Hoje a gente tem no portfólio mais de 4.500 alunos já passaram pela nossa escola. Então, assim, é um volume grande, né? Se a gente pensar em turmas de 15, 16 alunos, é um volume grande, umas quantas turmas. Então, hoje, eu consigo olhar de um lado por um aspecto que antes eu não enxergava. Hoje eu consigo responder essa pergunta, como que foi, né? Como aconteceu. Eu acho que todas as pessoas, independente da área, em qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer atuação que ela tiver, que definem o sucesso, ou se destacar, ou ser reconhecido, é a coragem. Eu cresci, meu pai dizendo assim, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Né? Não tem lugar para quem é mediano, não tem lugar para quem é ruim, não tem lugar. Quem é mediano, tá difícil. Tem que ser o melhor no que faz. Então, eu cresci com essa pressão, digamos assim, de ser o melhor. Eu acho que eu nunca fui o melhor. Nunca tive essa audácia de achar que eu era o melhor. Mas eu cresci com essa obrigação, assim, de ser o melhor. E foi muito bom por algum momento. Mas hoje, eu como pai também, né? Eu falo para minha filha que ela não precisa ser a melhor, ela precisa ser a mais corajosa. Eu acho que só tem lugar para um profissional para dar certo, seja no que for. Profissionais, pessoas de coragem. Eu acho que a coragem, às vezes, tu não precisa nem ser o melhor no que tu faz, mas a coragem te leva à repetição, à repetição e à repetição, e à constância de repetir, e a repetição te leva e te torna excelente muitas vezes, né? Então, assim, muita gente que é muito boa e que poderia ser muito melhor, não se tornou melhor porque ela não teve coragem de começar. Então, eu acho que lá no início, de uma maneira 100% intuitiva na área racional, eu tive muita coragem. Coragem é essa que hoje eu não sei se eu teria, assim. Eu acho que eu era muito mais jovem, né? Eu tinha 22 anos. Eu acho que a gente mais jovem, a gente tem menos noção da proporção das coisas, né? E acho que a idade e a curiosidade me levou a tomar esses caminhos que até então eram pouco falado, né? Pouco usado. Eu falo assim que, na verdade, a odontologia, a parte estética da harmonização facial, que hoje tem esse nome, né? Desde 2019, antes não existia esse nome. A harmonização, na verdade, ela me escolheu, assim, de um jeito muito, muito peculiar. Eu me formei, eu fiz a graduação, e fazer odontologia foi muito difícil para mim. A odonto, ela exige, além de conhecimento teórico, né? Fisiológico e tudo mais, ela exige uma habilidade técnica, manual. Tem que ter uma destreza. Não tem como ser um cirurgião dentista sem as mãos. Tem que desenvolver a habilidade manual. E eu nunca tive essa habilidade manual para nada, né? E na odontologia eu me deparei com essa necessidade de desenvolver a habilidade manual. E eu fui desenvolvendo a habilidade manual, né? A gente tinha que fazer esculturas nos primeiros semestres de dentes, tinha que fazer preparos e cavidade. E para mim foi muito difícil fazer odonto, muito difícil para desenvolver esse trabalho manual. Eu era muito bom, sempre fui muito bom de ler e fixar. Sempre tive uma memória boa para isso. Mas a habilidade manual foi um trabalho muito difícil de desenvolver. E aí, logo nos primeiros semestres, ali, eu me encantei pela área de patologia. E eu fiz a graduação me preparando para ser um patologista, né? Que era a parte que eu gostava, me despertava muita curiosidade, era uma ciência sem fim, porque todos os dias surge uma patologia nova, né? Então, e era algo muito teórico, muito observacional, né? De estar no laboratório, de analisar lâminas, e sair um pouco da parte manual, né, queria requerer tanta destreza manual. E aí eu me preparei para ser patologista. Isso no meio da faculdade? Isso no meio da faculdade, início, terceiro semestre da faculdade. E aí fui fazendo a faculdade, focando sempre na patologia. Fiz iniciação científica, projeto científico, meu TCC foi em patologia. E na época, a única coisa que tinha para continuar, para fazer a carreira em patologia, era um mestrado na URGS. Tinha em outros estados, mas para mim, o acessível era aqui a URGS, né? Eu me preparei para isso. Eu me formei dia 5, dia 9 era a prova do mestrado. E tinha 3 vagas e 9 inscritos. Eu dizia que era 2 porque uma era minha, certo? Eu sabia, tinha certeza, estava preparado para aquilo ali. E aí, no dia 9, 4 dias depois de formado, eu faço a prova do mestrado e não passei, não fui aprovado. Na época, passou só o pessoal da URGS mesmo. E aí não abriu vaga para ninguém de fora, não fui reprovado, não passei.
Aí a minha carreira começou a fazer 4 dias, tinha começado, naquele dia tinha acabado. Não tinha plano B. Era isso. Então eu iniciei 4 dias depois de formado, acabou minha carreira. Né? E aí eu tive que pensar no plano B. E o plano B que eu tinha na época, que não existia, mas eu tinha um professor que era muito meu amigo e um excelente ortodontista. E eu falo que quando eu comecei a fazer odonto, que me levou à escolha de odontologia, foi o tio Rubens, que foi nosso ortodontista que escreveu, todo mundo colocou para ele com o tio Rubens, né? Ou com o tio Rubens ou com o Dr. Alcir. E aí, o meu único conhecimento odontológico que eu tinha real era o tio Rubens. O tio Rubens, eu era muito pequeno, assim, a gente está falando, sei lá, 30 anos atrás, e ele foi para um congresso dos Estados Unidos, trouxe uma câmera intraoral. E era uma TV de tubo, ele olhava a boca da gente com aquela câmera intraoral. Aquilo era, meu Deus do céu, era a coisa mais surpreendente que eu conhecia. Então, meu gatilho para odonto era o tio Rubens, então, e ortodontista. Então, eu sempre dizia logo que eu entrei que eu iria ser ortodontista. E aí, esse professor disse, tu tinha ideia de ser orto? Eu disse, mas não vai rolar a orto. Ele disse, não, vamos dar uma chance para a ortodontia, vamos fazer um estágio comigo em orto. E eu fui fazer orto com ele, o estágio, gostei. Entre tudo que tinha ali, era a opção que eu mais gostava, me parecia mais rentável também, né? Eu pensei na parte financeira, e isso eu gosto sempre de falar quando tem oportunidade, que as pessoas criaram um tabu quando se fala em dinheiro, né? Parece que pensar em dinheiro é algo errado, né? E dinheiro é ótimo, né? A gente vamos pensar sempre, fazer coisas por dinheiro é excelente. Né? O que é ruim é fazer coisas erradas. Exatamente, né? Por dinheiro. Exatamente. Mas fazer coisas boas com o intuito de ganhar dinheiro é maravilhoso. Com então certeza, pode com certeza. Tem um livro que fala que é o mais esperto que o diabo. E o pessoal acaba, eventualmente, né, fazem essa romantização da pobreza, que não é uma coisa legal. Claro, A gente tem que algo... prosperar, todo mundo tem que prosperar, né, Haroldo? Como se Deus gostasse mais das pessoas, né, assim, uma vez eu fiz um curso, um evento que teve, uma senhora levantou e bateu no peso. Eu sou pobre com muito orgulho. Mas orgulho do quê, né? Deus não quer que tu fique na pobreza, Deus quer se orgulhar de ti, que tu saia, que tu evolua, que tu melhore, né? Exatamente. Então a gente ir atrás do dinheiro não é nada errado. E eu fui fazer orto por dinheiro. Assim, eu gostei, logicamente, mas era algo que eu pensava que me daria uma estabilidade financeira de uma maneira mais confortável para mim. E aí fui fazer a orto e comecei a fazer ortodontia. E aí eu me apaixonei pela orto. Tive essa sorte, assim, eu tenho uma facilidade, isso já falei em terapia, inclusive. Sinta assim, como se estivesse no... Né? Eu falei em terapia. Estamos todos em terapia aqui. Eu tenho a facilidade de me apaixonar pelo que eu conheço. Raras vezes, alguma coisa na vida, eu vou apaixonado sem conhecer. Então, eu me apaixono pelo que eu conheço. Então, eu comecei a conhecer a orto e me apaixonei por ela. E aí, pensei, vou ser ortodontista e é isso. E aí, fui trabalhar em Cachoeira. Meu primeiro trabalho foi na cidade de Cachoeira do Sul, que era uma clínica dos professores, para fazer ortodontia. Fiquei lá 5 meses e aí um dia dormi, acordei e disse, eu quero voltar para São Gabriel. Todo mundo dizia, não terminou o curso? Não, o curso continuava. O atendimento que era o atendimento de Cachoeira. Entendi. Acordei e disse, eu vou voltar para São Gabriel. Todo mundo enlouqueceu. Todo mundo dizia, tá louco? Não, tem uma carreira, tá fazendo uma carreira. Não, vou voltar para São Gabriel, porque lá é o meu lugar. E aí voltei, uma mão na frente, outra atrás, cheio de dívida, porque não tinha, sem emprego, tinha que pagar a especialização, né? E fazer um consultório. E aí vim e fiz o consultório aqui em São Gabriel, o primeiro consultório. Isso que ano, Haroldo? Mais ou menos? 2012. E aí abri um consultório bem simples, necessário, assim. O meu pai fez um empréstimo na época, no nome dele, para eu comprar a cadeira odontológica, autoclave. E o meu sogro, na época, fez um empréstimo para eu comprar a sala de recepção, uma televisãozinha, essas coisas. E aí fui fazer o consultório. Abri o consultório, não tinha ninguém, né, de paciente, mas eu cumpri o horário, todos os dias, horário comercial. Até que um dia chega, eu vejo, a minha mãe tinha uma secretária e disse assim, me empresta a Luana, que era secretária na época. Eu tenho vergonha do meu telefone. Se alguém me liga, eu não está fazendo nada. Não tenho, né? Como é que está atendendo o telefone, né? E aí eu emprestava a secretária dela, daí a Luana ficava meio tudo comigo. Aí um dia eu vejo, era bem de frente no consultório, assim, eu vejo um cara olhando a placa do meu consultório e tirando o telefone do bolso, ele vai ligar para cá.
E aí ele ligou e ela atendeu o telefone e disse: "Você queria marcar um horário com o filho do seu Haroldo?" Ele conhecia o meu pai. E aí eu critiquei ela e disse que não tem. Ela disse: "Estamos com a agenda cheia, só pode marcar outro dia." Só que ele morava pra fora, morava no interior. E ele disse: "Eu ia pra fora hoje." Ela disse: "Que pena." Aí ela desligou o telefone e ela me falou assim: "Ele vai pra fora." Eu disse: "Então liga de volta." Se vai ter alguma desistência, eu só não consegui orar pra ele. Aí ela esperou uns minutinhos, ligou e ele foi constar o primeiro paciente. História maravilhosa. História maravilhosa, hein? Rodrigo Rig, meu paciente. Eu posso falar, porque eu já falei, o nome dele me autorizou a falar. Foi o primeiro paciente 001 de óbito no antigo. E a partir daí começou. E na época eu tinha certeza, assim, Romeu e Bina, que eu ia fazer alguma coisa diferente. Eu sabia que eu não ia ficar só no consultório. E eu sempre tive muito facilidade na comunicação. Eu fiz as declamações desse TG desde que eu tinha 5 anos até os 15 anos. Então eu sempre tive facilidade de me comunicar. E aí, na época, como uma renda extra, surgiu uma legislação que as secretárias de consultório odontológico, elas teriam que ter a formação em auxiliar de saúde bucal. E para quem era secretária de consultório odontológico há mais de 10, 15 anos, o CRO conhecia, senão elas teriam que fazer uma habilitação. E eu fui na New Life, no Rony, aqui, que estava iniciando os cursos de técnico de enfermagem. Eu fui pedir para falar com o Rony que eu tinha um projeto de fazer um curso de auxiliar de saúde bucal, que a secretária ia precisar e eu sabia o que ensinar. E aí eu queria fazer um curso com ele. Ele disse: "Bom, me apresenta um projeto e a gente faz." A gente lançou o curso e deu 21 inscritos. Os dentistas todos da cidade mandaram as secretárias para fazer a habilitação. Espetáculo. E aí a gente fez o primeiro curso, o primeiro e único que eu fiz de auxiliar de saúde bucal. Era todo sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, durante 7 meses. Nossa. E aí na época o Rony disse: Uma carga grande. Uma carga grande. Uma carga grande. E ele disse: "Haroldo, como é que tu quer receber?" Eu disse: "Eu quero receber no final do curso. Até lá eu vou me mantendo, mas no final tu me paga o valor X e eu quito as coisas que eu precisar, né?" Aí passou 7 meses, naqueles 7 meses eu recebi o valor integral do curso e aí paguei meu pai e meu sogro. Os 2 empréstimos que eu tinha, e daí zerei. Eu digo: "Agora o que entrar vai ser meu, agora eu começo a somar." Né? E bem na época, me convidaram para eu trabalhar na prefeitura de São Gabriel, como um coordenador de saúde bucal. E eu topei o desafio e fui. Foi um serviço, assim, muito bacana, difícil, né? A gente sabe como é que funciona o sistema público de saúde, é difícil. E eu também muito jovem, né? O pessoal que já trabalhava era um pessoal bem mais antigo, então fica difícil a gente ter um posicionamento ali, né? Esse guri chegou ontem querendo mudar nosso horário. Foi bem difícil. Então foi um período curto, mas foi muito, muito proveitoso, assim. Mas dentro da Secretaria de Saúde, surge um evento para os dentistas da rede pública do Estado. Um projeto de formação, onde ia ser abordado vários temas que estariam entrando para o SUS. Né? As tecnologias, os produtos, a novidade do SUS. E eu, como fazia só orto, não fazia nada de clínica, né, a gente tinha a possibilidade, eram 2 dias de curso, nesses 2 dias tinha 2 auditórios funcionando simultaneamente, palestras de 1 hora. Tu escolhia, 9 da manhã eu vou assistir qual? Auditório 1 ou 2, né? Ia fazendo a tua grade para montar. Eu fui fazer só coisas que eu não tinha noção, assim. Como não era a minha rotina clínica, eu fui fazer essas coisas assim. Aí era assunto sobre aborto espontâneo relacionado a bactérias bucais, pneumonia nosocomial, essas coisas assim. E meio boring, sim. Isso aí. E tinha um tema, que era o último do segundo dia, que era a toxina botulínica associada à dor orofacial. E aquilo me chamou a atenção. Só que é aquela função, né? Vai para capacitação, último dia, último horário, todo mundo louco para voltar embora. Né? Não me lembro na época, mas acho que eram uns 400 dentistas do estado fazendo essa habilitação. E aí sobrou 3 essa última palestra, eu era um desses 3. Estava muito curioso para ver. E olha que interessante, o cara que... Que ano isso, Haroldo? 2012. 2012, hein? 2012. O cara que ia falar sobre a toxina botulínica, ele não veio. Ele teve um problema de saúde e não veio. E o organizador do evento conhecia um colega dele, que era um médico, um neurologista, Dr. Edward, do Alabama, na época fazia 30 anos que morava no Brasil já,
trabalhava com toxinas lá nos Estados Unidos, e aí veio pro Brasil, conheceu uma baiana. Se A apaixonou. baiana tinha, Se apaixonou. ficou no Brasil. E aí, como ele era amigo do organizador do evento, o organizador disse, Eduardo, tu vem e fala pra mim. Porque tem aqui na grade, não tem. No dia do curso de manhã, ele pegou um voo em São Paulo, veio para trás para falar. E era um encontro para odontologia. E ele médico neurologista. Para ele também não sabia como gerenciar esse assunto, né? E aí ele falou. E aí ele começou a mostrar, assim, aqui, nesses pontos onde eu também trato a cefaleia, pontos de gatilho de cefaleia tensional. Se eu botar um pouquinho mais para o lado, eu já faço os pés de galinha do paciente. Esses pontos de gatilho em fronte, eu também trato as rugas glabelares. E aquilo me deu um estalo, assim, gente, que coisa interessante, isso eu nem sabia, porque não tinha ninguém do meu convívio que fazia botox. Ninguém, nenhuma das pessoas que conviviam comigo fazia botox. Eu sabia que tinha uma coisa que esticava as pessoas, né, deixava elas mais jovens, mas nem sabia o que era nem como era feito. E ele começou a mostrar aquilo que eu achei interessante, assim, no final do curso eu falei para ele, eu disse, professor, eu quero aprender a fazer isso aí. E assim, vamos a Haroldo, vamos para São Paulo. Como é que eu vou fazer um curso em São Paulo? Daqui a 15 dias tem um curso. Eu disse, mas não tem como, imagina, eu nem sei o que é isso direito. Ele disse, vamos que tem um curso. E aí eu voltei, era em Porto Alegre, voltei do Canadá, querendo ir para São Paulo. Tem um detalhe, eu nunca tinha andado de avião na vida. Sério? Nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Nunca Nossa. tinha saído. A minha única saída do Rio Grande do Sul era a Ribeira. Já tinha ido pro exterior, já tinha ido pro exterior, né? Nunca tinha ido a Santa Catarina, não tinha saído do Rio Grande do Sul. Nunca tinha ido no aeroporto, nunca tinha visto um avião de perto, nada. Tu tinha 22. 23 anos. E aí eu disse assim, como é que eu vou ir para São Paulo, né? Não tinha nem noção. E na época o curso, sei lá, era uma coisa assim, era um valor muito alto, mas eu já tinha a renda da prefeitura. Então podia parcelar o curso. Não, podia tirar um empréstimo para pagar o entendi. curso. Fui no Santander, tirei um empréstimo para fazer, vou ter 24 vezes. Mas isso é empreendedorismo, né? É. Tu investiu numa coisa que as pessoas normalmente acham caro, que é investir em conhecimento. Claro. Não, Conhecimento ninguém te tira, né, Bina? Exatamente. Isso aí é investimento. Investimento Não é recurso, não é gasto. é o único, olhando assim de fora, né? É a única coisa que um financiamento vale a pena, né? Que vale Você a pena. paga. É o que a gente fala para os filhos também, né? Esse investimento em educação nunca se perde. Nunca se perde. Nunca, né? Nunca se perde. sem dúvida nenhuma. Por mais que tu não vá usar, que tu não vai exercer aquilo ali, o teu tá guardado em algum lugar, no teu subconsciente tá guardado ali, vai servir para alguma coisa em algum momento, né? Claro. E aí eu fui, aí tirei um empréstimo, me organizei, fui para São Paulo, pedi informação para uma amiga daqui que já tinha viajado muitas vezes para São Paulo. Ela me deu uma orientação como é que pegava o avião, que eu ia achar lá nas placas e fui para São Paulo. E é engraçado, assim, porque eu fui para São Paulo, eu não me lembro na época se tinha booking, como é que foi, eu não sei como que eu reservei, mas eu reservei um hostel, não era um hotel. Um albergue. É um albergue. Um albergue. Sei lá o que me deu na cabeça, achei hostel mais elegante, aqui hotel. Um quarto compartilhado, banheiro compartilhado. Não, a sorte que não não. era. A sorte que não era. E o meu hostel era na Cracolândia, no meio. Nossa. Aí imagina o gauchinho de São Gabriel. Meu máximo era Santa Maria, né? Filho da Nainha, minha mãe, a pessoa mais louca da vida. Ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, lá matam por nada. Você tem que cuida que matam por nada. É óbvio que é por nada. Aí eu chego na Cracolândia e pensei, gente, coisa braba mesmo, né? São Paulo. Imagina isso, que é um horror no meio da Cracolândia. E aí o pessoal do hostel disse, como é que eu chego? Meu curso era na Paulista. Eles disseram assim, olha, tem 2 jeitos. Ou tu vai de táxi, 3 jeitos, ou táxi, ônibus ou metrô. Aí eu disse, não, vou de táxi, né? Que é mais tranquilo. Quanto que dá um táxi até lá? Né? Sei lá, uns 100 reais. Tipo, daí acabou, ferrou, não tenho mais dinheiro para comer, né? Era o dinheiro contadinho do empréstimo. Aí me ensinaram a andar no metrô, que eu também nunca tinha visto. Aí o primeiro dia de curso, meu curso começava às 9 horas da manhã, eu por garantia, tipo, vou sair às 5 da manhã. Meu Deus. Vai que eu me perco nos metrô, né? Nunca andei no metrô. Acho que foi 5h40, eu tava no curso. Achei bem cedo. Durou 40 minutos. 40, metrô direto, quase. Todo mundo chegava no curso e disse, faz tempo? Eu digo, não, recém Você cheguei também. cheguei. Pra garantir, fui bem cedo. Aí depois aprendi a andar de metrô, né? O curso eram 5 dias na época. Aí cheguei pro curso, eram 14 médicos, só eu de dentista. E aí eu tava tenso, novinho, né?
E o dentista, eu pensei, vamos abordar muito assunto que eu não sei, que eu não vou ter domínio. Vou estar perdido nisso aqui. Né? E aí ele começou a falar, começou o primeiro dia de curso, primeira aula de curso. E aí todos meus colegas anotavam muito, assim. E eu não anotava, eu dizia, o que que anoto? O que que estão anotando? Né? Por que que anotam tanto que eu não anoto? Aí primeira manhã era só anatomia facial. Então, claro, todo mundo revisando, muita gente que não via anatomia específica, o detalhe da anatomia facial, eu via muito tempo. E eu fazendo anatomia borbulhando na minha cabeça, né? Aí já inflou um pavão dentro de mim, eu não vou passar vergonha. Não vou ir tão ruim, não vou fazer feio, né? E aí, quando acabou aquele primeira manhã do curso, assim, eu falo assim que é uma coisa muito bacana, assim, e acho que todo mundo já viveu isso em algum momento. Mas naquele momento, primeira manhã, 5 dias de curso, na primeira manhã, eu tive certeza que era isso que eu precisava para essa minha vida. Sabe, eu tinha certeza absoluta, eu disse, é aí que tá. É por isso que todo o resto não deu certo. É por isso que por isso que eu entrei na prefeitura, para ter a possibilidade de conhecer esse cara, para eu estar aqui, e as coisas aconteceram do jeito que foi. E a partir dali a coisa começou a nascer, eu comecei a fazer, mas muito no intuitivo, assim, não existia um plano, não existia algo planejado de como seria. Foi um lado muito intuitivo. Daí no último dia a gente tinha um preenchimento labial, que era na época a coisa mais difícil que a gente fazia, era preencher os lábios, né? E na medicina, usualmente não se anestesia, não se faz o bloqueio da cavidade oral. E eu, como dentista, fazia. E aí, na hora que veio para fazer o preenchimento, né, o professor disse assim, o professor precisa anestesiar o paciente. Eles não precisa, Ronald, só uma pomadinha. Eu sou dentista, para fazer uma limpeza eu anestesio. Não precisa, pelo amor de Deus, te anestesiar. Eu anestesiei. E aí, claro, ficou confortável o paciente, eu consegui fazer um lábio de uma maneira muito mais confortável e mais bonito do que os meus colegas. Que era uma possibilidade muito restrita, era uma punção de agulha e acabou, ficou, o paciente não deixa de colocar de novo. Não saía uns assim... Saía uns assim, uns diferentes, né? Eram poucas possibilidades. Claro. E eu anestesiando consegui fazer um lado melhor. E aí na época ele me convidou, ele disse, Haroldo, a gente quer que tu Mas aí tu era o único que fazia com anestesia. O único. Daí todo mundo pediu para anestesiar, eu virei anestesista da turma, anestesiar para todo mundo fazer os lábios. E aí o professor na época, o doutor Edward, disse assim, Haroldo, a gente quer que tu venha trabalhar com a gente aqui, que tu venha ser nosso monitor nos cursos. Eu disse, tá, mas o que é monitor? Ele disse, não, monitor não ganha nada, mas a gente tu vai acompanhar, tu vai aprender cada vez mais, tu vai estar aqui junto. Eu disse, professor, mas eu venho lá de São Gabriel. Eu peguei 500, quase jegue, mula pra baixo, pra chegar aqui, não tem noção aonde eu tô hospedado. Tu não usaria, mas é um convite desse. Aí passou um tempo depois, eles me ligaram, ele e a esposa dele, e a Elisa me disse assim, Haroldo, a gente quer muito que tu venha. A gente achou, era diferente para eles também, um dentista na equipe, era só médico na época, né? E o dentista que anestesiava e que ensinava os outros a anestesiar, né? Então para eles era interessante, ela disse, a gente quer que tu venha e a gente não vai te pagar nada, mas nós vamos pagar a tua passagem, hospedagem e alimentação. Hoje é meio caminho andado. Eu que nunca só tinha andado de avião uma vez, todo mês para São Paulo. Dá uma passeada, né? Com tudo pago, né? Aí meu hotel já era na Paulista, 2 quadras do curso. Então mudou um pouquinho de figura, mudou né? Um pouquinho de figura, não, já fazia vários Orkut na época, eu acho, Facebook, né, que estava em São Paulo, todo mês em São Paulo. São Paulo. Né? E aí foi o doutor Edward, assim, foi um pai para mim, foi um grande pai, uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, tenho muito amor por ele, foi uma pessoa que me apresentou. Foi teu mestre, na verdade. Meu mestre, meu guia profissional, muito generoso. Eu acho que uma das minhas maiores inspirações de vida é ele. Sou muito generosa, ele possibilitou para mim, para toda a equipe, muitas oportunidades. Na época, as empresas não vendiam para dentista produto. Na época não queriam vender. É porque não era usual vender para dentista, não tinha dentista que fazia, né? E aí, então, ele comprava o nome dele e me repassava. Até que depois de um tempo, uma empresa de preenchedor chamada Princess começaram a me vender o produto. Eles disseram, Haroldo, quando tu fizer, tu me manda a foto que tu fez. Eu achava que era para acompanhar meu trabalho, mas era só para ver se eu não estava deixando ninguém mal, né? Que loucura, né? E aí eu mandava, e acabou que eu comecei a fazer muito lábio. Muito lábio. E
e repetindo. Faz botox também, né? Faz tudo, faz, né? faz Mas, tudo. mas digamos assim, o teu carro-chefe é lábio. Se tornou, Romeu. Se Entendi. tornou, foi uma coisa, um processo natural, assim, se tornou, na época que começou os lábios, é porque não é que era um grande lábio, uma coisa muito diferente. Era um lábio que não tinha dor para as pessoas fazerem. Claro. Então, Confortável. Confortável. Elas procuravam porque era sem dor. Hoje o homem faz muito lábio Faz. e a harmonização É ela crescente. está crescente no homem. Muito. O mercado estético masculino crescendo, né? Em 2021, o mercado que cresceu 70% foi estética masculina. Se a gente for pensar corte de cabelo, né? A hora que tem de barbearia, tudo que sai, Sim. né? Os homens Cabeça. fazem a unha, a sobrancelha, corte de cabelo, botox, preenchimento. Depila pelinho do Tudo, nariz, da tudo, orelha, do corpo tudo, inteiro, com exatamente, laser, com laser, com tudo. cera, com toda a tecnologia, tudo voltado para o homem. Então, hoje é um mercado muito exponencial, né? Hoje a gente tem franquias, por exemplo, de clínicas estéticas voltadas específicas para o homem, também voltadas para implante capilar, que é uma forte procura dentro do mercado masculino. Vem crescendo bastante. Na época ninguém fazia, na época era só a mulher que fazia os preenchimentos. E o que tu acha que fez com que isso acontecesse, que chegasse com tamanha facilidade maior para o público masculino? Tu acha que tem muito a ver com a questão da internet, da rede social? A que fato tu coloca essa questão? Eu acho que é uma mudança de mundo geral, assim. Eu acho que, na verdade, todo mundo, e eu falo isso sempre, todas as pessoas do mundo querem ficar mais bonitas. Todas. Não tem ninguém que não quer. Ah, mas meu pai mora pra fora, na estância, vem na cidade de vez em quando. No dia de vinho ele vai botar a bombacha na hora, ele vai cortar a unha, ele vai fazer o bigode. Todo mundo quer ficar mais bonito. Todo mundo tem um quilinho pra perder, um quilinho pra ganhar, ou ficar mais forte, todo mundo tem. O que acontece é que hoje, eu acho que cada vez mais vem desmistificando isso aí, os homens estão perdendo o receio de procurar a estética. Até porque estão ficando mais espertos, né? Claro. Eu acho que isso faz parte da expertise que vem aumentando. Porque a mulher hoje ela não quer um homem feito lá. Porque na verdade Né? E muitas vezes ele queria arrumar, mas não tinha esse acesso, ninguém se falava, né? Hoje, como se fala, o acesso está melhor, todo mundo vai fazer. Sem dúvida. E a estética também, ela mexe muito com a autoestima, né? Tu acaba sendo mais produtivo uma vez que tu tá mais magro, que tu tá malhado, que tu tá se sentindo melhor, né? Tanto pro homem quanto pra mulher. Tu acaba sendo mais produtivo no teu dia, né? No teu trabalho. Então eu acho que a estética, ela mexe muito com a cabeça também das pessoas. Total. Né? Eu sempre falo, Romeu, assim, por trás, se meio que superficializou, ou meio que se popularizou de que a estética seria algo supérfluo, né? E ela nunca foi. Eu realmente acredito, isso não é uma frase que Dá pra vender teu peixe, né? né? Não dá pra vender meu peixe. Mas a gente sabe que não é, porque a gente sabe. A gente pensa no que vestir todos os dias. Exatamente. É porque a gente se importa com a estética. A gente pensa na estética do carro que vai comprar, a gente sabe a hora de cortar o cabelo. Ela movimenta tudo em todo mundo. E além disso, sempre por trás de uma seringa de botox, de preenchimento, tem uma vida ali. É infinitas vezes que chegam nos nossos consultórios, no meu consultório chega uma mulher que foi trocada por uma mais jovem, um homem que foi traído, uma mãe que está cuidando dos filhos há muitos anos, esqueceu a feminilidade, né? De uma mãe que perdeu uma filha, que busca na estética recomeços, né? Uma filha que perdeu uma mãe. Então tem muita São vida, histórias, né? Muita vida, né? Muitas histórias, né? Raramente a estética vem vazia. Raramente não vem algum assunto por trás disso aí. O mal do século passado era a tuberculose. Hoje em dia são as doenças psicossomáticas, ou ansiedade, depressão, angústia, irritabilidade, enfim. A resolutibilidade da estética facial, vamos dizer assim, que tu coloca na tua casuística, assim, ó, olha, a pessoa chega lá e sai, na imensa maioria, satisfeita e tem realmente uma vida nova. Tu colocaria mais ou menos quanto por cento disso aí? Eu acho que 95%. 95%. Porque acho que assim, 5% fica no normal, é o que eu te digo assim, que não tenha alguma queixa por trás, tu entende? Que não tenha algo maior por trás, a grande maioria. E é um cordão, né? Que uma coisa puxa a outra. Claro. Às vezes, a pessoa começou, sei lá, a emagrecer, e aí, claro, perdeu gordura facial, as rugas ficaram mais evidentes, ela me procura nesse momento.
Ela já está me procurando porque ela já teve um benefício do emagrecimento. Aí ela emagrece e vai lá e faz a harmonização para complementar. Muitas vezes a pessoa chega até mim com queixas de ruga, de volume facial, a gente faz isso e ela se motiva, ela já troca o cabelo, ela já começa a dieta, ela já procura a academia. Então é um cordão, a estética é um cordão inteiro, assim, de vários setores que acabam um puxando pelo outro e isso gera, no total, uma melhor qualidade de vida. Sem dúvida, né? Eu te fiz essa pergunta justamente para fazer esse gancho com a minha área, na área da endocrinologia, porque eu trabalho muito com a questão da obesidade, do sobrepeso. Rio Grande do Sul, no país, mais de 50% da população está acima do peso, né? Então, no meu consultório, quando a pessoa chega e ela toma aquela decisão, que ela é importante na mudança dos hábitos, né? Da questão da alimentação, da questão da realização do exercício físico, e que ela vê aquela diferença, tipo num retorno em um mês, que ela diminuiu 5 quilos, ela diminuiu 4 quilos, 3 quilos, a vida dela muda, o físico, obviamente, mas o interno, o psicológico, essa visão de futuro que ela tem, ela muda também. E aí não é apenas a questão estética, é a questão de saúde como um todo, né? Por isso eu fiz essa chamada para que a gente pudesse falar a respeito, e eu até, tu falou assim 95%, eu imagino que seja 100% o que sai do teu consultório, porque devem sair realmente felizes e com certeza, uma perspectiva de vida completamente melhor, né? Elas mudam os planos, né? É doido, assim. Às vezes, quando ela volta, sei lá, 5 meses depois, uma segunda consulta de toxina, em outro momento, uma nova aplicação, os planos mudaram, sabe? Ela Vai viajar, vai tantas outras coisas. Namorado novo. Que levou ela a outros lugares. É fantástico. O Haroldo, e hoje em dia também a harmonização ela se aplica como uma ferramenta para prevenção do envelhecimento precoce ou para retardar um pouco o envelhecimento. Na verdade, hoje se popularizou muito um termo, botox preventivo. Fazer uma toxina preventiva. Foi uma justificativa que as pessoas jovens, bem jovens, né, usaram para falar botox preventivo. Porque, na verdade, inicialmente, quando pouco se fazia, né, a casuística é muito maior hoje, né, é infinitas vezes maior do que há 10 anos atrás. Quando eu comecei, o fluxo de paciente de consumo de produtos é infinitas vezes maior. Eu não sei nem fazer a proporção de quantas vezes maior. Pra vocês terem ideia, uma Allergan, que a empresa do Botox vendia no Brasil em 2011 algo em torno de 30, 40 mil frascos de toxina, hoje vende 1 milhão. E vai aumentar ainda mais. E vai aumentar. Então, assim, é uma proporção de muitas vezes mais. E hoje em dia tem concorrência que não tinha 10 anos atrás, provavelmente. Que não tinha 10 anos atrás. Um frasco de toxina da Allergan era R$ 1.600, 100 unidades. Hoje a gente compra por R$ 850, entendeu? A metade do valor, porque aumenta a demanda, aumenta os concorrentes, aumenta tudo, claro, né? Existe um mercado. Isso é uma coisa bem importante também quando a gente fala em estética, né? Que se fala tanto da estética, da parte superficial, né, da estética, mas o que se gerou com essa área da harmonização, que se gerou de movimento econômico no país, né? De produtos importados, isso gira economia, de gente trabalhando, né? Uma empresa tipo uma empresa como a tua, além de assim, além dela movimentar um fluxo de caixa constante, tu vai empregar vários funcionários em várias escalas, funcionário da limpeza, secretária, então assim, e são dezenas de milhares de empresas, né, no Brasil inteiro, né. Hoje a harmonização no Brasil ela está bem estabelecida, né, no meio da odontologia, assim, tá bem estabelecida. Hoje muita gente faz, hoje já tem uma geração, já pega uma geração de pessoas que fazem odonto para fazer a harmonização. E tu tens em Porto Alegre um instituto que é teu, né? Instituto Haroldo Júnior, tá certo, sim, né? E Canoas também, né? E Canoas também. São dois, né? Duas escolas. E nessas escolas tu oferece cursos de pós-graduação. A gente tem um portfólio dentro do Instituto. O Instituto é uma empresa, né? De formação para médicos e dentistas. Tu já me contou uma vez, eu não me lembro quando foi, como tu criou o instituto, que a tua ex-esposa foi lá, ajudou a faxinar, uma coisa assim. Isso aí. Quando eu comecei, essa história é boa, né? Essa história é boa. Essa história é boa. Quando eu comecei a ir para Porto Alegre, voltando lá atrás, né, essa empresa que começou a me vender os produtos, né? Quando eu mandava foto, que era muito lábio, um dia a empresa disse assim, Haroldo, a gente quer que tu ensine os nossos speakers a fazer esse lábio que tu faz. Os speakers eram os profissionais que representavam a marca. Eu fui para São Paulo para dar um treinamento para esses speakers.
E aí foi muito trabalhoso, assim, fazer aquela aula. E eu, na época, recebi o valor daquilo em produto. Aí fiz 2, 3 turmas para os speakers deles. Eu disse, quer saber, eu vou ensinar dentista. Que é mais fácil, né? Dentista já sabe anestesiar. Né? Já vem com a anestesia pronta, é só ensinar a técnica. Né? Vai me poupar caminho. E a gente abriu a primeira turma para dentistas lá naquela época, em 2012, 2013 já. E aí começou a ser assim, uma demanda de alunos muito pequena. Eu tive 3 alunos na primeira turma, né? Que eu quase tive que pagar para eles fazerem meu curso. eu queria que aprendesse, eu queria ensinar para alguém aquilo ali, né? E aí eu tive muito apoio, assim, muita gente boa ao meu lado, assim, que isso também é para profissional, para empreendedorismo. Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que nos encorajem, né? Eu sempre falo assim, amigo que tá perto, que fala assim, ai, mas será que tu deve fazer se eu fosse... Sai fora. Exatamente. Sai fora, que isso aqui tá me agorando, né? Então, assim, eu procuro me cercar de pessoas que acreditam em tudo, que acham que E te tudo impulsam ali pra possível, cima, que impulsam pra cima. E eu tive a marca da toxina muito importante. Nesse curso, primeiro curso que eu fiz em São Paulo, a dona da distribuição no Brasil, ela estava vendendo de uma sacola de isopor, um isopor, vendendo as toxinas para a turma. E na época, quase ninguém comprou. Eu comprei 2 frascos de Botox e vim para São Gabriel, no primeiro curso. E aí, um frasco eu dei de presente. Dividi a metade para um profissional, metade para outro, porque eu queria mostrar o meu trabalho. Uma cabeleireira e uma esteticista. E elas me mandaram pacientes. Na mesma semana, o cara me mandou 2 pacientes, e aí eu tinha mais 4 pacientes, tinha um frasco de Botox. E um frasco não dava para 4 pacientes, né? Eu liguei para ela, eu preciso de mais um frasco. Ela disse, não, mano, um frasco, eu vou te passar representante do Rio Grande do Sul. E eu falei com essa moça, que hoje é uma grande amiga, chamada Caterine, e eu disse, Caterine, eu preciso de um frasco de Botox. Ela disse, mas doutor, um frasco não dá, compre 5. E aí o preço é muito melhor. Eu disse, não, mas 5 frascos tem como, imagina como é que eu vou assumir essa conta. Ela disse, doutor, compra 5 capazes, eu não vou usar de menina, vou usar 1 a pau e quarto, acho que vou usar 5. Ela disse, doutor, compra. Se tu não gastar em 2 meses, eu te compro de volta. Então eu tive quem acreditasse, né? E aí eu comprei os 5 frascos. E eu gastei os 5 frascos lá em 30 dias. Né? Então, assim, a empresa foi uma grande incentivadora. Hoje, eu sempre falo, assim, hoje o Instituto, né? A empresa, Haroldo, a gente consome algo em torno de 800 frascos de Botox mês. Nossa. E os 800 frascos são comprados essa mesma vendedora. Que bacana. Que Até bacana. hoje. A gente faz a compra com ela, que me incentivou a comprar os 5 frascos, hoje os 800 que a gente compra é dela. Então, as empresas cresceram juntos, de certa forma, né? E a empresa me proporcionou muita coisa, a empresa acreditou muito, eles começaram a oferecer o curso, e foi que fiz 2, 3 cursos, e até que chega uma grande empresa em Canoas, que faz um auditório para lançar cursos lá, uma empresa que era uma dentária que vende produtos odontológicos, e aí, de lançamento, eles pegavam para vender e traziam alguém que treinasse aquilo, um curso gratuito para os clientes deles, para que os clientes comprassem. E aí me ligaram oferecendo um produto que eu não fazia nada, fazia só orto, né? E já estava fazendo a harmonização. E eu disse, olha, eu não vou fazer o curso, mas eu tenho um curso para oferecer para vocês. E aí o dono entrou em contato comigo, olha, achei interessante, vamos fazer um curso. E eu fui fazer um curso. Quando eu cheguei lá, estava o dono da FAMED, de Porto Alegre, Felipe Boabadi, e o presidente da Associação Brasileira de Odontologia, o professor Flávio Cunha, que foram fazer de curioso, mas sabe o que esse maluco está falando, né? Não é normal a pessoa falar sobre Botox, preenchimento. E aí o professor Flávio, que é um cara espetacular também, ele disse assim, Haroldo, isso é fantástico, as pessoas precisam saber o que está fazendo. Vai ter Coriga esse ano. Coriga é o maior congresso que a gente tem da América do Sul, que é de odontologia. Ele disse, tu vai falar no Coriga sobre isso. Eu disse, tá doido, professor, imagina, vou me tirar tomate, não vou falar nada. Isso era guria ainda. Guria, 23, 24 anos, né? Ele disse, não, tu vai falar, as pessoas precisam saber o que tu tá fazendo. Eu disse, professor, eu não vou falar. Ele disse, não, eu vou contigo e tu vai falar. Eu fui, 5 meses depois dessa aula, eu fui falar no Coriga, que é o maior congresso da América, da odontologia. E aí me botaram, assim, o horário mais safado, aquele, assim, o último horário do último dia. Tava plenário cheio. Que não vai ninguém, todo mundo universitário, a maioria. Sim. Todo mundo não vai, né? E aí, quando eu entrei, assim, pra sala de aula, começou a entrar uma galera, assim.
E a moça da sala, que organiza, ela disse, o doutor Haroldo, te pode ser trocar de auditório, tem muita gente lá querendo entrar. A gente foi para um auditório maior na PUC, assim, porque era uma galera curioso para saber o que estavam falando. E aí ali a coisa aconteceu, sabe? Isso lá em 2014. A líder, a gente saiu com 5 turmas fechadas já, para fazer o treinamento. E aí a coisa começou a andar. Na época não se tinha uma empresa, o Instituto Dr. Haroldo. Era curso de botox e preenchimento facial. E aí... Eles faziam em locais diferentes. Né? Faziam, a gente alugava. Quando eu conversei contigo, eu me lembro que tu comentou que fazia em Lajeado também, naquela região. Lajeado veio depois, Lajeado já estava estabelecido, Sim. assim. Meio um contratante Lajeado. Uhum. E a gente começou a alugar clínica em Porto Alegre, clínicas que tinham auditórios. E a gente ia daqui de São Gabriel, assim, sem... E tinha hands-on naquela época? Tinha pacientes para sempre teve. Pô, que legal. Então a gente tinha lá um pessoal que nos ajudava lá. E aí logo em seguida, uma das moças que trabalhava lá dessa dentária, ela saiu e me avisou, doutora, eu tô saindo da empresa, não estou satisfeito. E ela tinha os contatos de todos os dentistas do estado. Ela tinha 15 anos trabalhando como vendedora de produtos odontológicos. Ela tinha o que eu precisava, né? Eu disse, não, tu não estás empregado, vem trabalhar comigo, eu vou te contratar. E tu vai trabalhar para mim, para a gente vender esses cursos. E aí a gente começou a ter uma demanda muito grande, até que se precisou abrir uma empresa, né? E aí surge um nome Instituto Dr. Haroldo Júnior, sem sede nenhuma, alugando, era uma coisa móvel, a gente alugava essas clínicas. Aí começou a se estruturar um escritório. A gente tem até hoje um escritório, né? Essa empresa tem um escritório. Em Porto Alegre? Aqui em São Gabriel. Meu escritório sempre foi aqui em São Gabriel. E esse escritório, ele tem um produto, né? Ele tinha um produto que era eu era um produto do escritório, que era vendido para outras instituições. Então, eu fui vendido para várias instituições, para todos os estados do Brasil, acho que não tem nenhum estado. Eu só não fui para o Acre dar aula, para todos os outros eu fui. Então, esse escritório vende esse produto, Haroldo, que sou eu, para dar curso de botox e preenchimento. E a gente começa a rodar o Brasil inteiro vendendo esse curso, até que uma hora eu digo assim, gente, não tem mais vida, né? Eu preciso parar em algum lugar, não tenho, imagina. E aí se começou a vender, eu digo, gente, eu preciso ter algum lugar meu para que as pessoas, em algum momento, venham até mim, não eu vá até elas, né? E a gente fez o primeiro instituto lá em Porto Alegre, que era uma coisa menor, assim, mas foi a nossa primeira estrutura lá, foi feita em 2016. A primeira sede própria do instituto foi em 2016. Aí depois a demanda foi aumentando, os planos. Esse escritório hoje tem 16 produtos. Eu sou um desses produtos, né? Então a gente tem 16 produtos, que é o pessoal que trabalha comigo. O instituto, de modo geral, independente da sede, ele oferece 17 tipos de cursos diferentes. Desses 17, 3 são meus. E fora esses cursos individuais, o curso de preenchimento, curso de lábio, curso de laser, vários módulos separados. Além disso, a gente tem as turmas de especialização, que é um curso de 18 meses, e uma residência clínica, que são 6 meses. Pô, que bacana, hein? Então eu tenho esses 3 cursos que eu trabalho sozinho, mais meus módulos na especialização e meus módulos na residência. E os outros produtos são os outros profissionais lá do Instituto que dão outros tipos de curso. Cara, é perfeito. Pô, Espetacular. Espetacular, cara. Eu não sabia que era que era tão grandioso assim, Haroldo. Parabéns, cara. Hoje tem, né? Hoje eu tenho quem cuide disso ali, tudo também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa, Vina, assim, hoje tudo é exponencializado na internet, né? Tem diversas pessoas aí que conseguem faturar milhões, assim, em lançamentos de cursos online. Tu não pensou em migrar uma parte do teu negócio para treinamentos online? Claro que peca um pouco na parte do hands-on, porque não é como vender um curso de qualquer coisa, né? Um curso que envolve pessoas, que envolve treinamento técnico, enfim, né? Mas tu não pensou em migrar para uma parte online, fazer um nicho a mais dentro do teu segmento? Sabe, eu quis, principalmente na época da pandemia, né? Quando começou a pandemia aqui. Tudo parou, né? Online, né? A gente teve muitas oportunidades, assim, o pessoal que trabalha comigo já há algum tempo, o próprio pessoal do marketing, né? A estrutura pronta para fazer tudo online. Eu nunca quis. Sabe, é uma coisa assim, burrice,
pode ser, de não querer, né, ganhar dinheiro de outra forma. Mas é que, assim, é muito clichê falar isso, né? É uma coisa muito clichê, que eu adoro ganhar dinheiro. Eu amo, gosto de ganhar, faço coisas para ganhar dinheiro, mas o dinheiro, ele vem para mim de uma forma, assim, que meu coração está presente naquilo ali. Se não for de coração, não vai rolar, eu não vou ser feliz com aquele dinheiro, tu entende? Então, assim, existe hoje no meio online formas de tu ganhar, de trabalhar bem menos fisicamente e faturar até bem mais, tu entende? Mas não é meu propósito, nunca foi. Eu gosto... Tu gosta desse vínculo Eu pessoal? gosto de criar o vínculo. Do calor humano. Eu tenho que ver, eu tenho que sentir o meu aluno, eu tenho que tocar de alguma forma nele, eu quero entender a vida dele, eu quero entrar naquilo ali, entendeu? Eu entendo. A forma, até porque os nossos cursos, ele tem a parte prática, que a gente poderia vender uma parte online e depois marcar o encontro prático para que os alunos praticassem. Tem vários cursos, não sei se na odontologia Híbridos, provavelmente né? tem, exatamente, na medicina tem muito isso. Muito, né? muito. Mas eu não consigo fluir, eu consigo fluir ali no pessoal, dentro do meu convívio. ambiente, sabe? No convívio. No convívio. Acho que a qualidade é outra. O Haroldo, eu te sigo nas redes sociais há bastante tempo, né? Desde que a gente conversou pela primeira vez lá em 2017, como eu lembrei aqui, né? E tu sempre foi um cara muito, muito aberto e muito comunicativo. Essa pessoa maravilhosa que a gente está tendo prazer agora aqui, assim, de contar toda a tua vida, né? E hoje, assim, no meio da internet, tu tem tu é muito conhecido, né? Assim, as pessoas... E tu posta lá as tuas coisas pessoais, da tua filha. Por sinal, queria perguntar para ti, né? Tu tem a Guilhermina, a tua filha vai fazer 13 anos, né? Vai fazer 13 anos. E eu já te falei isso, que eu acho muito linda a relação que tu tem com ela, porque eu me identifico bastante. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha que também vai fazer 13, a Valentina, e o Henrico que vai fazer 9. Ele vai fazer... Peraí, vai fazer 9, eu estou trocando as idades aqui. Vai fazer 9. E eu me identifico muito, porque tu tem uma relação muito próxima com a Guilhermina, né? Mas a Guilhermina mora em São Gabriel. A Guilhermina mora em São Gabriel. Mora em São Gabriel. A Guilhermina, como para todo pai, né? Os Conheço bem. nossos filhos são muito amigos, muito. O Bebina estava sempre lá por casa. E a Gui acho que como todo filho, né, é o maior presente que uma pessoa pode ter na vida, né? Não tem, é o meu amor supremo, assim. A Gui, ela tá presente em todas as coisas. Eu fui pai bem cedo, né? Eu tinha 22 anos. E para mim, assim, eu acho que ter a Guilhermina foi algo que me alavancou em todo o resto, sabe? Porque desde muito cedo eu tinha alguém que eu tinha que fazer algo, entendeu? Nunca foi só por mim. Então, acho que aqui foi um maior incentivo de todos, né? E a Guilhermina, ela me ensina todos os dias, né, Romeu? Assim, é uma dádiva ser o pai da Guilhermina. A Guilhermina é um ser muito, muito especial, assim, ela tem uma grandeza, é um ser humano generoso. E ela me ensinou muito sobre amor, assim, porque ela me amou muito e me ama muito na minha ausência. E isso é algo muito fantástico, porque nos primeiros anos da Gui, até os 8 anos, eu fui um pai não ausente. Eu sempre tive presente, mas um pai um pouco distante fisicamente. Como eu trabalhei muito nesse período, e isso foi uma das coisas que me fez fixar o instituto em algum lugar, foi isso, foi muito tempo ausente. Né? Porque na própria rede social, como a gente estava falando, existe ali toda a função da rede social. Eu digo uma coisa com relação à rede social. As pessoas veem a cachaça que tu toma, mas não veem o tombo que tu leva, né? Ela não é? É exatamente isso. E eu condenei já isso, né? A gente fala isso porque é real. É real. As pessoas veem a cachaça que tu toma, não veem o tombo que tu leva. Eu já até condenei isso, mas hoje eu não condeno. Acho que é ótimo. A gente tem que mostrar o que é bom, tem que mostrar o sofrimento. Ninguém quer ver, né? Não precisa, só olhar na televisão que tu vê um monte de sofrimento. Mas a rede social, ela te mostra, e a gente quer mostrar o melhor. Então as pessoas vão criando também, é o direito delas, criarem uma ilusão de quem tu é, da vida que tu leva. E isso é um grande problema, porque isso leva uma série de pessoas frustradas achando que a vida dos outros são perfeitas, né? Então, assim, ali eu mostrei o tempo inteiro o meu trabalho, né? Eu dando aula em todos os lugares do país, viajando o mundo com o meu trabalho,
né? Eu tive oportunidades O Gauchinho de São Gabriel. O Gauchinho de São Gabriel. Nunca... Tu sempre fala, né? Tu sempre fala que é de São Gabriel, Sempre falo. Eu falo que os meus sonhos na época eram tão pequenos, tão pequenos e tão modestos, que eu nunca na minha vida imaginei. Eu não tinha capacidade de sonhar as coisas que aconteceram na minha vida. Né? De dar de aula na USP, da USP gostar de mim, e de ser professor hoje convidado da Universidade de Nova York. Né? Há 4 anos, 5 anos indo para Nova York, todo ano trabalhar e ensinar dentro da Universidade de Nova York. Então, assim, são coisas incríveis que aconteceram que nenhum sonho meu era possível de caber tudo isso. E para acontecer tudo isso, para todo esse lado bonito que as pessoas veem, pouquíssimas pessoas viram a minha vida sendo vivida dentro de um carro. Né? Porque durante os primeiros 5 anos, lá quando explodiu a organização, que eu viajei muito, o meu sono era dentro de um carro. Eu usava meio de compressão até o joelho, porque a aula era todo o tempo em pé. Né? Entrava dentro de um carro e um fisioterapeuta me drenando para poder entrar os meus calçados, e no outro dia, quando eu acordasse, estar em outro estágio para dar outra aula de novo. Né? Então, assim, poucas pessoas viram eu querendo voltar para casa para ver a apresentação da minha filha na escola, que eu fiquei anos sem conseguir ver. Né? E o tempo não volta, né? Não volta. Então, assim, de aniversários de familiares, de família, churrasco de domingo, que eu fiquei anos sem participar, porque eu dava muita aula. Sabe que eu me identifico muito contigo nesse aspecto, Haroldo, porque eu já te comentei, em 2015 eu fiz um turn point da minha vida, eu mudei um pouco a minha vida por situações, assim, de trabalho que vieram a acontecer. E hoje eu passo boa parte da semana longe dos meus filhos. E essa é uma pergunta que às vezes as pessoas aqui em São Gabriel me fazem, assim, tu não vai vir para São Gabriel, morar em definitivo, já está aqui já há um bom tempo, está com um nome estabelecido, né? E aí eu fico pensando, eu tenho uma filha de um casamento, um filho de um outro casamento, né? Os dois vivem junto e tal. Se eu vier para cá, eu acabo separando os dois. Eu me espelho muito em ti, assim, eu me identifico com a tua história, porque algumas vezes tu já me comentou que passava muito tempo viajando e muito tempo sem ver a Guilhermina, e eu fico toda semana, de segunda a quinta, eu saio de casa na segunda, vou a Santa Maria na universidade, depois eu venho na terça para cá, quarta eu fico aqui, e isso aumentou na pandemia, né, porque antes era só na terça-feira que eu ficava, e aí na quinta-feira eu volto embora, tipo, amanhã eu volto embora. Agora, excepcionalmente em função das chuvas, eu saí de casa no domingo da noite. Estou fora de casa desde o domingo da noite. E estou retornando para casa só amanhã de manhã. Então, mas isso tudo, na verdade, tem muito a ver com propósito também. Mas eu, mesmo longe, eu consigo não estar ausente dos meus filhos. Acho que isso é fundamental. Então, estar fisicamente presente, muitas vezes não é relevante, né? Às vezes a gente vê o pessoal presente, mas ausente. Mais ausente, né? Exatamente. Então, a participação, ela não vem. E eu acho que isso é um ensinamento muito grande, que é essa relação da paternidade com os filhos nos traz, né? Que a Gui me ensinou a amar, mesmo não estando fisicamente juntos. Né? E é tudo. E é um amor mais genuíno, na verdade. Mais genuíno. Eu vi um vídeo da Guilhermina que me arrepiou muito, o Haroldo, eu já te comentei isso uma vez ali no Barrige, ali, né? Que foi o vídeo dela fazendo a apresentação do Recanto Guilhermina. E eu queria até te perguntar, né? Tá numa das pautas aqui da nossa conversa, de saber um pouquinho de ti, como é que foi esse empreender em São Gabriel, criando o Recanto Guilhermina. Para quem não sabe, o Recanto Guilhermina são cabanas, são 2 atualmente, né? 2. Eu, inclusive, vou fazer um merchandise aqui. Eu aluguei uma das cabanas na véspera do Dia dos Namorados para tomar um vinho com a patroa lá e curtir uma lareira. Então, eu queria saber de ti, assim, como é que foi essa ideia de fazer o Recanto Guilhermina. O Recanto foi uma propriedade que eu comprei há muitos anos, assim, acho que, sei lá, 2014, 15, 16, não me lembro exato a data. Mas eu comprei, tinha um corretor aqui em São Gabriel que me oferecia imóveis, e aí volta e meia a gente fazia algum negócio, e aí surgiu aquela propriedade que é na BR, né? Eu acesso 100% asfalto na BR, e ele disse assim, Haroldo, tem essa propriedade para vender, o pessoal quer vender, e eu me lembrei de ti. Eu estava em Porto Alegre, ele mostrou as fotos, e é um lugar, tu vai ver lá, é um lugar muito especial, é um lugar assim, tem uma energia, uma coisa muito fantástica que é aquela propriedade. E eu, por foto, por telefone, comprei.
Sabe aquela coisa assim, é para ser para mim, isso aqui é meu. E aí comprei. Depois, acho que uns 15, 20 dias depois que eu vim conhecer a propriedade. Pedi pro meu pai, na época, lá, pai, dá uma conferida, vê se é bacana mesmo, né? Confere lá as metragens. Claro. Mas não tudo certo, aí comprei a propriedade. Eu nem sabia o que fazer na época. Logo depois, eu pensei muito em fazer uma casa de campo para família, assim. Porque a gente é familhão, bem interioranos, né? Sempre tem uma casa que é a casa de todo mundo, né? Geralmente a casa da minha mãe é a casa onde eu e todo mundo, da mãe ou da Jaque. Né? Então, eu pensei em fazer uma casa aqui para o pessoal vir passar final de semana, alguma coisa assim. Mas foi passando, a vida começou a andar mais para Porto Alegre, eu ficar muito mais tempo lá, e para mim era ter esse descanso, era muito mais fácil da praia, que estava mais perto, do que voltar para São Gabriel para descansar, né? Então, os planos mudaram e ficou a propriedade lá. Na pandemia, que a gente não tinha o que fazer, a gente começou a voltar a ir lá no Recanto. A gente começou a ir mais pro Recanto. Só que tava um mausoléu, assim, mato, sujeira, tinha uns quantos galpões, tudo caindo, assim, nunca foi mexido naquilo lá. E aí eu disse assim, quer uma coisa... Tinha uma casa centenária lá, que eu me lembro que tinha, ainda tem a ruína, tem lá. Mas igual que ela tinha umas 15. Era um monte de casinha, de galpãozinho, assim, caindo dos pedaços. E eu disse, quer saber uma coisa, eu vou mandar limpar. Por quê? Se eu não vou fazer nada, pelo menos dá para vender isso aqui, eu vou arrumar para vender. Né? Daí eu mandei arrumar tudo, mandei limpar, arrumar uma cerca, tirar a sujeira toda que tinha. Demorou um tempão para ficar pronta a limpeza do lugar. E aí, limpou. E aí eu disse, tá, quer saber, eu vou botar a venda. Tem que fazer aqui, vamos fazer uma casa aqui, né? E aí eu botei a venda para esse mesmo corretor que me vendeu. E ele começou a oferecer. Aí, sempre na negociação tinha alguém que oferecia, mas oferecia mais outra coisa em troca. Eu não queria ver o dinheiro ou nada. Né? E aí, um pouco surge um comprador e eu disse, mas eu acho que eu não vou vender. Bastou surgir um comprador, quer saber, eu não vou vender. Eu vou deixar e não tenho coragem de vender. E aí eu fiz uma viagem e nessa viagem eu fiquei numa cabana. E aí eu achei fantástico, assim, achei incrível o ambiente da cabana e tudo mais. E comecei a analisar, gente, não deve ser muito caro fazer isso aqui, né? E me veio aquela coisa de quem sabe se eu fizesse lá fora. É um lugar lindo, tem um açude, né? O pessoal do marketing do Recanto não é açude, doutor, é lago. Não desvaloriza. Tem um açude. Aumentar o passe, né? Aumentar o passe. Tem um açude ali, que era pequenininho na época, a gente aumentou bastante, mas ele era um açude pequenininho, ele tem um corredor, assim, uma entrada, um corredor de pinheiros, que era muito bonito. E eu disse, quem sabe se fizer alguma coisa aqui, uma cabana, não tem nada na nossa região. Não, pensava eu, não vou gastar muito para fazer uma cabana aqui. Se não rolar, eu vou usar a cabana, né? Não é minha renda principal, vou fazer como investimento. E aí começou a surgir o projeto, começou o arquiteto a desenhar, aquela coisa, aí para fazer a cabana tinha que fazer não sei o que, tinha que fazer não sei o que, e aí se foi fazendo uma estrutura gigantesca de postes, de iluminação, de irrigação, de hidráulica, e aí se começa a estruturar a primeira cabana. E aí, como a ideia era fazer para aluguel, né? Aí qual que vai ser o nome? Eu disse, não, isso lá é da Guilhermina, é o Recanto da Guilhermina. E aí a gente começou, e ela participou assim, total. De tudo. Legal. De tudo. Desde da cor, das plantas que vão ser plantadas, do desenho da cabana, a arquiteta mostrou modelos para ela, o que tu gostaria de, como é que vai ser o nome disso aqui. Então, as cabanas, agora que a gente já tem a segunda unidade... A segunda cama sai para fora, né? A segunda, no alto, e a cama sai para fora, assim. E essa ideia da cama sair para fora? Eu vi num Pinterest, eu acho que foi no Pinterest, uma cabana que tinha uma cama que saiu pra fora. Tipo, essa vai ser a segunda cabana. A gente fez a cabana no alto, ela tem 3, 4 metros de altura, a cabana. E aí na frente dela, né, que tem um quarto com uma porta de vidro, e aí ali tem um deck pra frente lá no alto. Então essa porta abre e a cama tem uma coluna que ela vai lá de fora. Aí lá de fora tem um ofurô, tem todo um contato bem próximo à natureza, assim, o pessoal gostou bastante. Tá curtindo bastante quem fica lá na cabana. É muito próximo da cidade aqui também. Aqui vai dar o quê? Uns 5 quilômetros? 5 quilômetros, É. muito É perto do posto Buffon ali, né? Quase em frente. Quase em frente, E né? pra minha sorte... Tá feita a propaganda aí. O posto Buffon abriu aquele mega posto, assim,
6 meses depois, com uma super conveniência. Então, para o hóspede que está ali faltando uma coisa, Exatamente. só atravessa ali. E ali eu tudo. já tenho que postar 24 horas, né? 24 horas. 24 horas, né? Valeu, Buffon. Aí, bom. E aí surgiu o Recanto Guilhermina e foi uma aceitação assim, ó, fantástica, fantástica. Tanto que a gente tem um projeto para terceira cabana já começar. Que lindo, A hein? gente quer fazer um espaço também assim com piscina aquecida, ter um movimento. Eu sempre acreditei muito, Romeu. E Bina. O Bina também. Eu falo do Bina porque o Bina eu conheço desde que nasci. Né, Bina? Desde que eu nasci eu conheço o Bina. E o Bina sempre também foi uma pessoa que investiu em São Gabriel, né, Bina? Em tudo foi incentivo do Bina. Carnaval, música, futebol. O carnavalesco nato, né? Carnavalesco nato, cantor, toca... Inclusive, aproveitar o espaço para fazer uma propaganda. No sábado, tem um evento beneficente no Barrija, em que tu vai ficar no pandeiro, é isso? Eu canto. Tu canta junto, canta e pandeiro. Percussão, né? Percussão. Tava sabendo? Cachê doado. Não sabia. E os recursos arrecadados vão ser todos doados, Pra né? cá, pra São Gabriel e pra Eldorado do Sul. Para Eldorado do Sul. Bacana. Olha que lindo, cara. Nossa. Nós estamos ao vivo, né? Tinha caído lotado já. Já tá lotado. Fechou. Maravilha. Eu queria te dizer assim, Haroldo, acompanhei muito ali no início da nossa conversa o que tu falaste sobre coragem. Eu acho essa tua palavra fantástica. Mas eu queria acrescentar algumas coisas em tudo isso que aconteceu na tua vida. Lá na Bíblia diz assim, né, eu gosto de falar isso aí, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Eu sempre acredito muito no tripé, que é trabalho, sucesso e realização, ou trabalho, sucesso e felicidade. Né? Para que tu alcançasse esse momento da tua vida, e que vai ser ainda mais glorioso, eu tenho certeza disso, que tu é muito jovem, ainda tem muita vida pela frente, tu conseguiu esse tripé muito também pela tua coragem e pelo dom. Tu tens um dom, que é uma coisa única tua, que quem te conhece desde pequeno sabe, e que tem tantas e tantas outras crianças aqui na nossa cidade, na região, no país e no mundo, que também tem, e que muitas vezes não tem a oportunidade. A oportunidade se criou na tua vida porque tu correu atrás, entendeu? Porque tu trabalhou por isso. E tu foi muito feliz em colocar toda essa sequência certinha, né? Ao longo do tempo, porque lá tu disseste, pô, eu sempre fui uma criança que era extrovertida, eu estava no meio do CTG, que a gente sabe que é um ambiente de família, é um ambiente próspero, e que tu criou aquela questão de ter a comunicação, que é muito importante. Daqui a pouco tu já estava lá, uma porta se fechou, mas a outra se abriu, e tu te encontrou também pelo dom que tu tem, entendeu? E isso é muito bacana, tu te sentir realizado, como tu falou, pô, eu quero me dedicar, mas para aquilo que eu amo. Então, a gente que está aqui, que acompanha a tua trajetória já de muito tempo, e aqui a gente não precisa rasgar cedo, a gente sabe, a gente aqui em São Gabriel precisa valorizar realmente as pessoas, né? Que vencem e que são exemplo. Exatamente. Exemplo bom. O Haroldo é um exemplo bom. Nosso próximo convidado da semana que vem também, que eu não sei se eu já posso falar, Pode falar. que é o Rogério Melo, também é um exemplo bom. César Oliveira Que e participou Rogério agora da Melo. gravação do vídeo. Participou, foi professor de canto. Então, professor de canto. Mas eu queria fazer um adendo no que tu falou, Bina, que existem muitas crianças com o dom e que não têm oportunidade, mas também existem crianças com o dom, e adultos também, que têm oportunidade, mas que não têm a coragem. E isso que tu falou, cara, foi muito significativo, porque eu já saí da minha zona de conforto algumas vezes, entende? E talvez eu não tenha tanto dom, talvez eu não tenha, em alguns momentos eu não tenha tido as oportunidades, mas eu também em alguns momentos sair da zona de conforto. Isso é importante para mim, assim, pessoalmente, é uma coisa que me toca bastante. O que eu queria te perguntar, Haroldo, entrando nessa área da coragem, alguns anos atrás eu te parabenizei no direct do Instagram. Lembra? Lembro. Lembra disso? Lembro. Eu escrevi um texto para ti, enfim, porque a gente vive num mundo muito, infelizmente, né, um mundo muito quadrado, né, Bina, que é um mundo, eu não diria que ele é machista, eu diria que é um mundo retrógrado ainda, né?
Eu acho que continua, mas ele deu uma melhorada nos últimos tempos. Mas o Haroldo vai poder falar melhor sobre isso. Vou deixar tu terminar essa introdução, que eu acho que é muito importante. Tá, mas às vezes é difícil as pessoas terem a coragem de falar sobre a sua sexualidade, né? Sobre a sua opção sexual no mundo que nós vivemos atualmente, porque o mundo ele vem melhorando, mas ele ainda é um pouco antigo, vamos chamar assim, para não ficar pesado. E eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, talvez mais, me corrija o tempo, eu não lembro, eu te parabenizei no Instagram, porque tu publicamente, né, um cara que é conhecido internacionalmente, tem toda essa trajetória linda de vida que tu tens, né, e que é adorado por todos que te conhecem. Eu te conheço há alguns anos já, e todas as vezes que eu falo contigo é uma forma muito genuína, né. A gente criou uma amizade mesmo que, assim, distante, né, assim, sem um convívio muito próximo. Todas as vezes que a gente se fala, eu tenho essa sensibilidade contigo. E naquela oportunidade eu te parabenizei porque tu, abertamente, não lembro se foi um post ou um stories, tu abriu a tua sexualidade, que tu tinha... que estava deixando público a questão da homossexualidade. Nós conversamos antes de começar o podcast se eu podia abrir esse espaço para que tu pudesse falar, porque eu e o Bina, deixar isso bem claro, que nós, quando criamos o podcast, a gente gostaria sempre de ter isso aqui como um livro de páginas abertas, que não tivesse nenhum tipo de assunto que não pudesse ser debatido aqui. Nós te perguntamos antes e eu fico muito agradecido de poder te fazer essa pergunta. Qual foi, assim, a mudança de chave que tu tiveste? O turning point para chegar numa rede social, tu uma pessoa conhecida no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em todos os meios, querido por todo mundo. Assim, e eu te parabenizei por isso, né? Como tu lidou com isso? O que foi Deus na tua vida que veio e te botou para te deixar pleno? O que tu sentiu? O que aconteceu na tua vida para que tu fizesse o que tu fez? E para quantas pessoas isso foi importante também, que tem o Haroldo como um exemplo de pessoa, entendeu? Que daqui a pouco estão ali intocadas com medo de assumir determinadas situações e vem no exemplo que ele tem como um cara vitorioso, como um grande pai, como um pai de família. E a gente sabe que isso, para algumas pessoas, continua sendo um tabu, embora eu ache que melhorou, né? Porque morei em Porto Alegre muitos anos e já via esse cenário modificando, mas vou deixar o Haroldo falar, porque eu acho que ele pode ter um retorno maior com relação a isso. Sabe que em vários momentos já, vários momentos... Só antes de tu falar, eu te perguntar, alguém te perguntou assim, explicitamente, publicamente, alguma vez? Já assim, em algum podcast, alguma coisa? Já perguntaram. Tá. E eu me sinto assim, eu acho que talvez poderia, em algum momento, alguém pensar, tanto que tu teve o cuidado, vocês tiveram cuidado de que eles te perguntar se poderiam tocar no assunto, se não me incomodaria. E eu digo claramente que jamais me incomodaria. Eu acho que, inclusive, é importante se falar, né? Poder se falar de maneira, assim, confortável sobre, né? Eu sempre falo uma coisa assim, Romeu, como profissional. Como profissional, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Posso pendurar o meu jaleco no final do dia, ou bater a porta da minha escola, e a partir dali eu faço o que eu quiser. E isso não deve impactar na vida de ninguém. Né? Então, não tem nada a ver o que eu faço, a forma que eu me comporto, os meus costumes, os meus hábitos fora do meu consultório, isso não interfere em nada no meu profissional. Tem uma coisa que não separa, que é a bondade. Eu acho que ela não distingue o profissional do pessoal. Só vai existir um bom profissional se ele for uma pessoa boa. Não existe nenhum bom profissional que seja uma pessoa ruim. Né? Isso é uma coisa que não se distingue. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a bondade ela tem que estar dentro de mim. Porque se eu for uma má pessoa, eu vou ser o profissional que vai alterar uma diluição de um produto, eu vou ser o profissional que vou negligenciar no exame, eu vou ser o profissional que vou tratar mal o meu paciente. Então a única coisa que não distingue é a bondade. Acho que a bondade ela tem que ser tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. Essa não há separação. Os meus costumes, os meus hábitos podem ser separados. Agora, a bondade ela não se separa. E acreditando muito nisso,
que eu acho que em algum momento da minha vida eu sentia a vontade, não era uma necessidade, mas era a vontade de compartilhar. Justamente por isso. Por mostrar que, para algumas pessoas, enfim, eu queria ajudar de alguma forma, sabe? Dizer que tá tudo bem, né? E isso funcionou, porque eu recebi e recebo até hoje infinitas mensagens de mães, de pais, de jovens que têm essa dificuldade em falar desse assunto e que elas me mandam mensagens: nossa, meu filho também, e o pai tá sendo difícil, aí eu mostrei teu perfil para ele ver o quão legal que tu é, sabe, sem nenhum estereótipo. Então é importante te falar disso, por mais que algumas pessoas ainda, né, não se sintam confortáveis, é importante. É claro que eu faço uma comparação, tenho uma noção muito grande do que acontece. Eu venho de uma família super simples, do interior do Rio Grande do Sul, meu pai é gauchinho, de bota e bombacha, né? Mas essa família, com todos os problemas que tem dentro de uma casa, de qualquer família, é uma família onde sempre sobrou muito amor. A gente teve amor de sobra, sabe? De despejar, amor chegava a ser chato de tanto amor, né? Então, assim, nunca, durante a minha vida inteira, eu nunca ouvi a minha mãe, os meus tios, que são as pessoas que importam pra mim, né? Aquela coisa, eu não me importa a opinião de ninguém. Mentira. A minha tem várias pessoas que importam. Com certeza. A minha família importa, Claro. a minha filha importa muito. Claro. Eles não vão fazer eu tomar a decisão. A decisão é minha. Mas uma decisão onde há o consentimento deles, muda tudo. Claro. Eu posso tudo com o consentimento deles, sabe? Então tudo fica melhor e mais forte, mais potente em mim quando há o consentimento das pessoas que eu amo, das pessoas que me importam. Então essas pessoas que eu amo integralmente, que me amam verdadeiramente, nunca houve um questionamento sobre. Nunca houve um momento em que eu tivesse que revelar da minha sexualidade. Nunca teve um jantar onde eu chegasse e falasse: olha, eu tenho uma coisa para contar. Isso nunca precisou ser falado. Né? Ninguém faz isso. Ninguém chega nos 18 anos e diz: olha, eu sou heterossexual. Ninguém precisa, porque é o natural. Só que existe esse lado natural, que ainda algumas pessoas podem se impactar, mas isso também é o natural, né? E eu tenho muita consciência disso, que para mim foi um processo muito tranquilo, eu me senti muito amparado, e me senti muito confortável para fazer isso, com o intuito de ajudar outras pessoas, não jamais polemizar, né, ou vulgarizar de certa forma, mas sim com o intuito de ajudar, de deixar um canal aberto para as pessoas, porque eu tinha essa base muito sólida. Né? Eu já estava numa fase da minha vida onde eu já tenho uma condição financeira onde eu me sustento, né? Eu tenho uma filha maravilhosa que antes de qualquer coisa, antes de eu ter postado, ter falado sobre, eu consultei ela, porque a opinião dela me importa. Né? Então, assim, eu fiz tudo que importava antes para poder compartilhar. E todas as pessoas que eu amo, nunca existiu nenhum questionamento sobre. Então, assim, essa é uma realidade de muito privilégio. Eu me sinto muito privilegiado por ter uma família assim, por ter amigos incríveis, por ter um grupo de colaboradores sensacionais, por ter uma família maravilhosa, por ter uma filha maravilhosa, né? Então, que isso me dá o suporte. Só que essa realidade ainda ela é pequena, né? Igual a mim, ainda... É difícil isso a cada 20 horas no Brasil morre alguém por ser homossexual. Gratuitamente. Num estacionamento de um shopping, numa festa, esperando no metrô. Morre por ser homossexual a cada 20 horas no Brasil. Então, assim, ainda é uma realidade muito, muito doída, né? E igual a mim, tem jovens com 12 anos de idade que são expulsos de casa, porque os pais não aceitam, e aí vão ter que, muitas vezes, se prostituir para sobreviver, e para se prostituir tem que se drogar. Então, existe um caminho muito nebuloso ainda sobre. Mas existe porque existe também muito essa barreira do não falar sobre, do ter cuidado na hora de falar, cuidado na hora de se expressar. Então, por isso que eu acho que é importante, por isso que eu permiti, logicamente, que a gente falasse sobre isso, porque a gente precisa tratar isso
com uma verdade, com Uma naturalidade. uma naturalidade. 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 O tema é esse, né? Porque é isso, Exatamente. isso nunca vai passar, isso. Exatamente. Nunca, cada Isso é vez assim desde mais. que o mundo é mundo. Mas isso é histórico. É histórico. Tu disseste uma palavra importante, onde tem amor, tem diálogo, tá resolvido o negócio e acabou. Tudo resolvido. Agora, tu não acha que deu uma aliviada nos últimos tempos? Com certeza. Deu uma aliviada e acho que hoje se vive muito melhor. Hoje eu tenho a Maria Cecília, se ela está assistindo, ela vai saber que ela está falando. Maria Cecília Brasil. Ela me disse uma frase, a gente vê tantas pessoas reclamando, que tá difícil, sabe? Isso não é agora, de tempos, né? Essa conversa minha da Maria Cecília foi há tempo atrás. Todo mundo fala, que tô mais difícil. Ela disse assim, gente, tá bom de viver. Nunca teve tão bom, a gente tem acesso a tudo, a gente pode falar de tudo, a gente pode usar o que a gente quer. E é verdade, está muito bom, existe uma melhora muito grande. Hoje, eu acho que na questão da sexualidade, o que existe, inclusive, é um certo... Eu tenho cuidado para não me expressar, porque isso é complicado. Mas assim, o que existe, talvez, hoje, em relação a preconceito de sexualidade, é a forma que isso é tratado. As pessoas, no modo geral, em qualquer assunto, elas confundem facilmente liberdade com libertinagem. Né? Elas confundem a forma de expressar como algo, né? A sinceridade com o sincericídio, né? Que são coisas diferentes. Né? Eu acho que hoje não se vive melhor em questão de menos preconceito, porque se criam muito preconceito, se levantam muitas bandeiras, muitas causas que não tem necessidade. Eu acho que se polimeriza, sabe, faz uma polêmica demais em questão da sexualidade, que não deveria ter. Né? Eu me lembro, é um exemplo tolo talvez, mas eu me lembro que, sei lá, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a minha avó dizia assim, não vai andar com fulana, porque fulana é separada. É verdade. É verdade. Tinha isso no interior, citada. Deu nada, fulana já... Ou teve um filho e não é casada com o pai. Né? E a mulher separada sofreu historicamente muito preconceito. Hoje ninguém mais fala, porque não se criou polêmica em cima disso. Hoje existem grupos de pessoas, inclusive na questão sexual, que se criam bandeiras muito polêmicas sobre. Porque não pode falar isso, porque não pode falar aquilo, surge um nome toda hora, trans não sei o que, transgênero, sabe? Tudo que é nome. Doides, uma coisa assim que vai confundindo as pessoas. E muitas das pessoas que às vezes não têm preconceito acabam criando um certo preconceito. Por tanta polêmica que se faz. Para de polemizar. Sabe, não tem LGBTQIA+, daqui a pouco tem SW, U, X, Z, porque não para de aumentar a letra. Gente, existem as pessoas gays, as pessoas não gay. Isso aí. E tá bom, Tá tudo tudo bem, certo. cada um, as pessoas vão se relacionar com quem elas querem. E eu ainda acho, sabe, cara, tu falou ali na questão, tem pessoas que morrem, e até depois a gente pode trazer estatística nisso aí, mas também tem a questão do machismo, do feminicídio, que é muito grande no Brasil. Eu acho que isso aí tem muito a ver de uma questão histórica, mas também com a educação. É tudo. Eu imagino a educação de duas formas. Eu imagino ela vista dentro de casa, que é a primeira instância, e aí o amor prepondera, quer dizer, eu tenho a vontade de educar os meus filhos, eu tenho a vontade de ter uma família que aceite as coisas e as diferenças como elas são, e que eu precise me manter atualizado, porque o mundo gira e as coisas estão acontecendo de uma forma absurda, especialmente depois da chegada da internet. Na minha época de faculdade, eu ia saber sobre o mundo vendo uma enciclopédia de 100 livros. Hoje eu abro aqui em um segundo e eu já sei tudo sobre o mundo, né? Então, permanentemente, a família precisa estar antenada sobre isso e educando. E a segunda parte é a escola, né? Então, esse mecanismo de evolução do indivíduo, na minha modesta opinião, modificaria de uma forma absurda o país. Infelizmente, os valores da família enquanto amor, enquanto educação e da escola, eles historicamente não são prioridade no nosso país. Infelizmente. É isso aí. Eu acho que tudo isso define o ser humano, né? A bondade, como eu falei, a bondade. Mas assim, pro jovem que está te assistindo e que tem como exemplo e que tem esse receio, né? Tua vida melhorou muito depois que tu... Muito. Eu posso te falar também, assim, que eu justamente por ter essa base familiar muito forte, por ter pessoas muito importantes ao meu redor, e muito de verdade, eu posso dizer que eu nunca sofri.
Eu nunca sofri, eu nunca tive medo Uhum. do que eu sentia, jamais. Eu não existia assim um período, quando é que tu resolveu te libertar, sair do armário, que se usa muito termo, né? Eu nunca tive dentro do armário. Sempre soube. Eu sempre vivi da forma que eu queria viver. Eu nunca enganei ninguém, eu nunca menti para ninguém, eu nunca traí ninguém. Então eu sempre vivi com a verdade que eu vivia ali. Até que em algum momento da vida, outras verdades prevalecem, se tornam mais latentes dentro de mim, me faz tomar decisões e escolhas, e eu acho que sim, eu acho que eu vivo desde então de uma forma muito mais plena, mais tranquila, mais resolvido. Então, assim, mas não posso dizer também que houve um sofrimento antes disso. Eu entendo. Meu? Mas, assim, eu acho que sim, eu acho que hoje, eu falo isso sempre, tenho falado bastante também em alguns lugares, eu falo que hoje eu não tenho medo de falar, e falo isso sempre, que eu vivo a melhor fase da minha vida. Né? E sei que daqui a 1 ano eu vou falar isso de novo. Graças a Deus. Né? E daqui a 2 anos eu vou falar de novo, e que eu não tenho medo de falar isso, que eu vivo hoje a melhor fase da minha vida. Se algo der errado, se coisas não tão boas acontecerem, vai ser porque a próxima seja melhor do que essa. Né? Então eu vivo sempre, eu estou sempre vivendo a melhor fase da minha vida. Eu quero o dia que eu morrer, que seja daqui a bastante tempo, que eu morro de medo de morrer, mas quando eu morrer, que eu morra na melhor fase de todas. Tu entende? Eu quero, tem aquela frase assim, eu quero que a morte me encontre bem vivo, né? Deus me livre a morte me encontrar morto já. Eu quero que ela me encontre vivo. Então, assim, eu quero viver sempre, da melhor forma, viver sempre as melhores fases da vida. Então, acho que hoje sim, eu vivo muito melhor Por vários aspectos. E esse é mais um E esse é aspecto. Mais um aspecto. Bom, Haroldo, nós estamos chegando ao fim do... Vai derrubar a nossa produção hoje, hein? Que está estreando, né? Está estreando. Vamos demitir hoje. Eles já não vêm no próximo, né? Eles já não vêm no próximo. 4 episódios adiados. O Haroldo, nós vamos ter que fazer, às vezes que ele vem, em 10 partes. Né? Bom, mas assim, Haroldo, eu queria, para encerrar, eu queria te agradecer muito, te desejar cada vez mais sorte e sucesso. Eu aprendi uma coisa com minha avó, que a sorte, ela acompanha os bons, né? Ela sempre dizia isso, tá? Então, eu te desejar cada vez mais sucesso na tua carreira, na tua vida pessoal, com a tua filha, que é uma queridona, tá? E agradecer muito a tua presença aqui conosco hoje. Engrandeceu muito esse podcast. Engrandeceu, tenho certeza que não só eu e o Bina, o pessoal da produção, com as tuas histórias, mas todo mundo que for acompanhar. Tu é um exemplo de vida, cara, pra muita gente, entendeu? E hoje eu cheguei a me emocionar aqui com algumas coisas que tu falou. Me tocaram bastante de verdade. Bina, estamos terminando o 3º episódio, hein? Tá? Agora, a partir de hoje, com uma equipe de produção nova, que já tem experiência em podcasts, que é o Júnior e a Carol. Dá um oi, Carol. Oi, Júnior. Eles vão ser os nossos produtores técnicos da JC Studios. Na verdade, já tem os podcasts, né, Carol? A gente tem a nossa Vozcast, que é nas quintas-feiras, que o Júnior que apresenta, que é o host, né? Sim. E temos mais 2 novos quadros, que é a Bem da Verdade, que é com o Cláudio Moreira, e Prosa de Galpão, que por enquanto é o Júnior que está apresentando, mas é para ser o Paraguaçu, o Chiru Velho, que vai fazer a apresentação. Se precisar, o Haroldo vai lá reclamar também. Haroldo é bom de CDG, viu? Dançar uma chuva, qual que é o nome declamado? Então, assim, a JC Studios, a partir de ontem, ela passou a ser a responsável pela produção desse episódio que vocês estão assistindo ao vivo pela live do Instagram. Se puderem, Haroldo, nos ajudar a compartilhar o arroba do podcast, que é @faladoc_podcast, e para que a gente consiga chegar a mais pessoas, né? E levar esse conteúdo de qualidade que tu nos trouxeste aqui para o maior número de pessoas, né? Que a gente consiga difundir cada vez mais mensagens do bem, tá? Eu queria dar um oi para Fernanda. Oi. Que é da FF Marketing, que a partir de hoje também está fazendo o marketing do podcast.
Obrigado, viu, Fernanda, por ter Merece. acolhido aí a nossa equipe e sinta-se em casa agora na equipe da família Fala Doc. Bina, como é que as pessoas te acham na rede social? Ah, sei lá. Qual é o arroba? Arroba Giancarlo Bino Oficial. Não se esqueça do No oficial, oficial. não esqueça do oficial. Ele já contou aqui porque do oficial, já contou. Arroba Giancarlo Bino E é Oficial. GI. GI, isso GI. aí. Secretário. Haroldo, para quem não te segue ainda, como é que faz para te achar? @BR Haroldo Júnior. Muito bem. Isso aí. O Haroldo é com H ou sem H? Sem H. E lá no meu Instagram tem o link pro do Instituto também. Perfeito, perfeito. E do Recanto, de todas as... De todos os outros, né? Aham. Muito bem. Eu estou no @RomeoBN. E assim, acho que encerramos o terceiro episódio, Bina, com muita felicidade. Um brinde. Um brinde. Obrigado, Haroldo. Obrigado. Valeu. Um abraço, Valeu, pessoal. Até a É, próxima. mas- Cara, boa, velho. Pô, cara.